Pessoal, vamos começar aí. Descansaram bastante, tranquilos, né? Cabeça agora para funcionar. Temos 4 meses de aula aí. Quarta-feira não tem nenhum feriado, ó, que coisa legal, certo? Para a matéria de banco de dados 2, correto? Certo, né? Já pensou se vocês tivessem menos aulas? Que chato que seria? Né? Então, beleza, pessoal. Banco de dados 2, basicamente, é o quê? A continuação de banco de dados 1. Na verdade, não é bem nem continuação. Eu começo a ignorar muita coisa aqui para trás, né? Pensando que você já sabe. Eu não volto mais. Então, se eu já falo sobre uma tabela de 1 para muitos, eu já deduzo que você já sabe isso daí. Tá? Por quê? Porque a gente já não volta mais até os primeiros passos para saber toda essa parte, né? Então, o banco de dados 1, ela tratou bastante sobre a parte de teoria realmente, de projeto, de análise. Agora, o banco de dados 2 não, é mais voltado ao quê? A desenvolvimento, tá? Então, a gente vai começar a ver o quê? Código dentro lá do Oracle, tá? Obviamente, nas primeiras semanas, a gente vai estar dando uma pequena revisão, né? Principalmente do que? Da parte dos selects. Mas é importante que vocês estudem, né? Se ficou alguma dúvida, a disciplina anterior, tá? Principalmente da parte dos joins. Por quê? Porque agora a gente vai ver comando bem mais avançado do que a gente já tinha visto antes, tá? A gente vai continuar com o Oracle, tá? Com o PLSQL. Por que o Oracle? Porque é um banco de dados ruim? Hã? Quem acha que o Oracle é um banco de dados ruim? Ninguém vai contestar? Não, né? O Oracle, pessoal. Banco de dados é banco de dados. Linguagem de programação é linguagem de programação. Quem programa em .NET vai estranhar PHP, que vai estranhar Java. Banco de dados, quem está acostumado com SQL Server vai estranhar Postgres, que vai estranhar Oracle. Só que é o seguinte, a lógica do banco de dados é a mesma para todos. Isso não vai mudar. Vocês podem pegar qualquer banco de dados que seja relacional, tá? Se a gente começar a falar dos outros bancos de dados hoje que existem, não relacionais, aí o esquema muda. Por quê? Porque o conceito do banco de dados mudou, mas até aí, para a gente, não vai mudar tanto, não. Tá? É relacional? É. Quem está acostumado com SQL, vai ter que se adaptar a algumas coisas, tá? Mas a gente vai ver em cima do PLSQL a nossa disciplina aí. Tem bastante coisa legal, mas muita coisa legal mesmo, em relação a outros bancos que não têm recurso. Eu tenho certeza disso daí, tá? A nossa disciplina tem a carga horária ainda de 80 horas, todas as quartas-feiras, correto? E, como de costume, no primeiro dia eu preciso passar o quê? O plano de ensino para vocês. Né? O que é composto o plano de ensino mesmo? Né? Toda a parte referente ao quê? Ao conteúdo geral da disciplina, né? Mais as datas aí de provas e previsão das médias, de como ela é calculada, mais a parte do quê? Das referências bibliográficas. Então, tudo isso daí a gente precisa falar já no primeiro dia de aula, para quê? Para apresentar aí para vocês. Né? Bom, conteúdo geral. Revisão de comando DML e DQL. Vocês tiveram bastante DQL o semestre passado, a parte bastante select. DML, se não me engano, vocês não conseguiram ter, né? Insert, insert, select, insert, update, delete. Mas a gente vai ver esse semestre também. E a gente vai ver o quê? DQL avançado. DQL avançado, pessoal, é avançado mesmo, tá? Já não é mais aquela selectzinha só com joins, não. Vai ter bem mais coisa. Então, se você já não sabe os joins, os tipos deles, você já vai ter dificuldade. Então, é melhor, tem um carnavalzão aí, dá para vocês estudarem banco de dados. Vocês têm aí, mais 2, 3 dias aí, que vocês não vão trabalhar, aproveita, certo? Matéria está lá, certo? Para pegar e poder ver, dá para estudar legal. Porque senão começa a ficar uma bola de neve realmente o negócio, tá?
Bom, dentro desse conteúdo, né, select, joins, fases lógicas de processamento de consulta, a gente já falou bastante, mas a gente vai revisar, né? Subselect, uma coisa que a gente não tinha visto, eu acho que ainda no semestre passado, e a gente utiliza bastante. Correlacionadas e não correlacionadas, existem diferenças entre as duas. Funções de grupo ou funções de agrupamento, a gente consegue dar o quê? Soma, média, certo? Mínimo, máximo, dentro de uma consulta SQL, tá? Combinação de conjuntos, isso daqui a gente já viu principalmente por quê? Porque a gente associa ao álgebra relacional. Tudo bem? Pode entrar. Union, insert, intersect, minus, tá? Insert, update, delete, truncate. Tem alguns comandos que eu não coloquei aqui, mas são comandos mais avançados, insert algo. O merge, eu não coloquei. O merge está aqui, ó. Tá? A gente vai ver, não é um comando tão usado, mas é um comando muito bom. Tá? Hoje no SQL Server, nas versões mais novas também já existem aí, né? A gente vai começar a fazer o quê, né? A criar banco de dados. A gente já tinha visto um pouquinho o semestre passado, mas na verdade eu só passei o código para vocês. Aí eu vou começar a explicar um pouco mais, dar um pouco mais de detalhe, né? Como a intenção do curso é mais voltada para desenvolvimento, então eu não vou passar muito essa parte de administração. Vou passar a parte básica para vocês. Por quê? Porque a parte de desenvolvimento ela consome muitas horas, consome muito tempo. Então não dá tempo de eu dar as duas coisas aqui no curso, tá? Então a gente vai ver o Apex, que é o quê? A ferramenta de gerenciamento do próprio Oracle quando a gente está vendo em ambiente gráfico. O SQL Developer é aquela ferramentinha lá que vocês já estão acostumados em ambiente gráfico, vocês conseguem já executar alguns comandos. E algumas coisas no SQL Plus, não tem como fugir muito, tá? Tem comando que eu só vou conseguir passar por ali, tá? Comandos de DDL são os comandos do quê? Para a gente começar a criar objetos dentro da base de dados. Então a gente vai precisar ver tipo de dado do Oracle, certo? Quais são as limitações de alguns dos tipos mais usados, tá? A criação de tabela, vamos dar um monte do quê? De create algum objeto, create table, create view, create procedure, tá? Isso daqui então seria a parte dos comandos DDL. A parte de programação e desenvolvimento realmente, aí a gente começa a ver o quê? No PLSQL, que é a linguagem do Oracle, né? Quais são os comandos de entrada, os comandos de saída, declaração de variável, constante, operador aritmético, operador relacional, tabela verdade do Oracle, né? Vetor, manipulação de string, data, hora, coisa que vocês já viram nas linguagens de programação tradicional, vocês vão ver aqui no Oracle. É exatamente igual? Não, não é. Né? É óbvio, o Oracle ele vai ter a particularidade dele, né, igual às outras linguagens de programação. Isso daí é normal, né? Só que tem bastante vantagem vocês programarem dentro de um banco de dados em relação a uma aplicação. Tá? Dá para fazer tudo? Tudo não. Vai ser, obviamente, mais limitado. Quem programa em banco de dados está trabalhando mais na parte back-end realmente dos softwares. Né? Então, ele não vai ser punido igual lá um Visual Studio. Não tem isso. O Oracle, para essa parte do PLSQL, não existe nada de bonito. É texto, basicamente, vocês vão ver. Né? Existem outros produtos da Oracle que vocês conseguem pegar e fazer o quê? Uma interface melhor. Já ouviram falar no Java? Java é de quem? Por que a Oracle vai lá e compra o Java? É óbvio, eles sabem que é uma linguagem excelente. Certo? Linguagem deles, pessoal. Então, quem sabe Java, aí sim, né, completa-se o banco de dados lá certinho. Não quer dizer que vocês não possam programar em PHP, em qualquer outra linguagem de programação, para ter conexão com o Oracle. Tá? O Java é da própria Oracle, então ele vai ter o quê? Mais afinidade, vamos dizer assim, com o banco de dados. Mas PHP, .NET, tranquilamente, conseguem manipular o banco de dados tranquilos. Tá? A gente vai ver essa parte de objeto aqui, ó.
visões, que são as nossas views, para que servem, vantagens, desvantagens, procedimentos armazenados. É aí que entra a parte de programação realmente. A gente vai armazenar um código dentro da nossa base, tá? Função. Vocês veem tudo isso em linguagem de programação, não vem? Procedure, functions, correto? View não, né? Visão vocês não veem porque é mais a parte de banco mesmo. Gatilhos, que seriam as triggers, também vocês não veem em linguagem de programação, mas vocês veem eventos, no caso da linguagem orientada a objeto, né? Sequenciadores, aqui seriam as nossas sequences, tá? O SQL Server existe, mas não é tão utilizado por costume. A gente utiliza mais o Identity no SQL, mas existe sequence a partir da versão 2012, tá? E uma coisa que não existe em outro banco de dados, que seriam o quê? As packages, tá? A gente pode imaginar a package como se fosse uma classe dentro do banco de dados. Ele vai servir para quê? Para agrupar várias funções ou várias procedures. Eu consigo fazer o quê? Um pacote realmente, certo? Um formato que fique o quê? Mais fácil da manutenção depois do meu código. Essa parte de package é uma parte bem avançada do Oracle, tá? Coisa que em outro banco de dados vocês não vão ver. Não existe, simplesmente, tá? Segurança. Segurança de banco de dados, eu costumava dar bastante essa parte de backup, restore, tipos de backup, aí dá cenário, mas não adianta muito. Não vai ser também a intenção de vocês aqui administrar. Então, eu vou estar passando o quê? Um pouco de manipulação de usuários e grupos de usuários. Aí é para a gente dar revoke, para a gente dar grant, tá? Nos objetos aí. Então, é criar um usuário novo, tá? Permitir com que ele tenha permissão, né? Tenha acesso ao banco de dados, criar um grupo de usuários, criar uma role, tá? Fazer com que esse grupo tenha permissões. Então, a gente vai trabalhar mais com essa parte. Mais leve, eu acredito que a parte realmente de backup histórico. Ok? Então, isso daqui seria o nosso conteúdo que a gente tem para ver aí em basicamente 4 meses. É grande o conteúdo? Ele não é tão grande assim, mas ao mesmo tempo, como é a parte de programação, pessoal, a tendência é vocês confundirem um pouco, principalmente quem está já com uma linguagem ou aprendendo uma linguagem. Então, vai ter erro? Vai ter erro. O PLSQL é uma linguagem muito tipada. Tá? Vocês estão vendo C# ou vocês estão vendo VBNet? Melhor ainda. Beleza, o C# ele é muito tipado. Tá? Então, se você já não declarou uma variável lá, ele vai reclamar. Se você não converteu a variável, ele vai reclamar. Se você não deu ponto e vírgula, ele vai reclamar. O C# já tem esse negócio. Então, já é para vocês estarem um pouco mais acostumados. Certo? Na hora que você passa para o PLSQL, você já tem em mente que ele tem toda essa parte do quê? De consistência. Ele é chatão para essa parte. Mas depois que vocês pegam prática, tá? Com certeza é uma linguagem bem fácil de trabalhar, bem mais tranquila do que uma linguagem não tipada. Tá? Bom, bibliografia básica, pessoal. As que vocês já conhecem algumas aí. Tá? Projeto de banco de dados. Esse corte aqui. Tá? Que tem bastante sobre a parte de banco, realmente não é enfatizada um único banco. Tá? O livro do Hauser, ele é bem utilizado. Eu gosto bastante também do CJDate. Tá? Esses livros aqui, eles são de SQL, administração, e esse daqui é para desenvolvedor. Apesar de ser de SQL, eles dão bastante ênfase mais na parte lógica, então vocês conseguiriam provavelmente aplicar os exemplos que estão lá, adaptando algumas coisas aí para o Oracle. Tá? Existe esse livro aqui, ó, pior que eu não coloquei, mas depois eu ponho, que seria uma parte aí da Oracle, um livro da Oracle Press, que eu costumo utilizar bastante na parte de desenvolvimento. Tá? Esse daqui realmente só tem de SQL. Depois eu passo para vocês a referência da Oracle Press. Tudo bem? Pessoal, perguntas? Dúvidas? Não? Provas e composição de médias aí previstas, tá?
A nossa prova 1, então, ela vai ficar para o dia 12/4. Então, a gente está em fevereiro, final de fevereiro, carnaval, né? Mais ou menos daqui a um mês e meio, basicamente. Tá? Existe a semana oficial de prova pluri, que é do dia 2 ao dia 5/5. Essa semana da prova pluri pode ou não cair na nossa aula. Caso caia, tudo bem, já está reservado para a prova pluri mesmo. Caso não caia, legal, é matéria que a gente tem aí na nossa aula. Tá? A prova 2, ela começa a ser o quê? Lá para o final do semestre, né? Dia 7/6 seria a nossa prova 2. E logo na semana seguinte, dia 14/6, a prova supletiva. Quem perdeu uma das provas faz a solicitação na secretaria, o coordenador precisa aprovar, correto? Para poder fazer essa prova aqui. Beleza? Bom, dia 20 é de entrega de nota na secretaria, vai cair numa segunda-feira, não cai nem na data de aula, na nossa data de aula, tá? Nosso dia de aula. Beleza, né? Prova de recuperação, dia 28/6. Tá? Então, tá lá no final, realmente, do semestre, né? Não tem mais nada que ver, dia 28, tá lá. E dia 30 é divulgação de notas dos exames. Ok aí? É um calendário para a turma de quarta-feira, tá mais ou menos, tá tranquilo, vamos dizer assim, porque não tem feriado, né? Tem turmas aí que tá bem mais apertado, bem mais. Bom, composição de nota de vocês. Prova 1, como ela tem menos conteúdo, peso 3. Prova 2, já tem mais conteúdo, inclusive da prova 1, peso 4. Prova pluri não tem como eu mudar, ela vale 20% para todas as disciplinas, peso 2. E trabalhos diversos, peso 1. Vocês sugerem alguma coisa aqui? Não? Trabalhos diversos, pessoal, é trabalhos diversos mesmo. Quando eu coloco geralmente são aquelas perguntinhas que eu coloco lá na intranet, coloco alguma lista pequena, né? É peso 1. Beleza? Agora, se geralmente o trabalho começa a valer peso 2, aí eu tenho que elaborar um trabalho realmente para vocês. Aí com 2 meses de antecedência eu vou lá, já passo o trabalho para vocês começarem a fazer. Tá? Porque aí realmente vale 20%. Ah, adianta copiar? Ah, beleza, pode copiar, mas eu vou saber. É banco de dados, pessoal. Cada um vai ter sua lógica, certo? Não tem jeito, né? Programação, cada um tem uma lógica diferente, cada grupo tem uma lógica diferente para implementar. Não vai ser totalmente igual. As tabelas podem ser que sejam iguais, mas os objetos com certeza vão variar. Vocês querem manter desse jeito? Beleza? Mantemos? Então, ó, prova 1, 3, prova 2, peso 4, tá? Prova pluri 2, não tem como fazer alteração nela, e trabalhos diversos 1 aí. Tudo bem? Beleza. Trabalhos, eu vou passando à medida que vocês forem avançando aí na disciplina, geralmente vai estar lá no EAD, tá? Se tiver alguma coisa de apresentação, acredito eu que a gente não faça mais, a gente define lá os temas, tá? Bom, alguns avisos gerais, mais uma vez. Vejam o calendário de vocês de 2017 lá na intranet, já para saber quais são os feriados que vai ter, quais são as pontes certinho, para não ter problema. Fora, né, o nosso calendário oficial, pessoal, a secretaria ou a diretoria precisa estar avisando vocês se vai ter aula ou não, em alguma eventual dúvida aí. Tá? Ah, meu colega falou, meu outro colega de outro curso falou, não vai nessa. Tá? Não vai nessa, por quê? Porque não é oficial o negócio. Então,
Veja um pouco o calendário. Ah, tá marcado ali que é feriado? Beleza, cara. Você não tem o que se preocupar. Vai ser, realmente. Tá? Prova 3. Tentem evitar de fazer ela, porque o conteúdo é de todo o semestre. Tá? Então, é um conteúdo mais pesado, tem mais questões, é mais chata. Tudo que vocês já estão acostumados aí. Tá? Média para aprovação, maior ou igual a 5, beleza, tá? Exame também, o aluno precisa ter o quê? Presença de 75% ou mais, e mais, média maior que 5, tá? Bom, frequência, 75% no mínimo, ou seja, se a gente não tem nenhum feriado no nosso dia de aula, a cada 4 semanas vocês podem faltar uma. Dá mais ou menos os 75% aí de presença. Agora, vocês vão faltar? Bom, aí é com vocês, pessoal. Tá? Eu vou ter que estar aqui. Tá? De preferência, óbvio, não, né? Mas vocês têm um controle, vamos dizer assim. Vocês têm uma folga para poder trabalhar essas faltas aí. Tá? Chamadas. Tá? Prestem atenção na chamada. Vou fazer o mesmo esquema dos semestres passados. Tá? Quem precisar ir mais cedo, eu pego, recolho lá o papelzinho que vocês me deixam, coloco presença. Aí depende do dia, não tem o que fazer, eu coloco meia presença, 3 aulas de presença, enfim. Tá? Utilizem bastante essa parte do quê? Dos recursos de livro, biblioteca, banco de dados, pessoal. Tem livro novo lá, eu vi alguma coisa, então dá para vocês aproveitarem. As provas, mais uma vez, elas são feitas o quê? Individualmente. Tá? Então, a gente tem aqui máquinas tranquilas, dá para a gente pegar. As máquinas, inclusive, foram formatadas, está com Windows 10 aí, né? Mas, enfim. Vai ser pelo EAD, tá? Entregas também de trabalho. Vai ser todas online, eu já não pego mais, recolho o trabalho físico de vocês, tá? Representante de classe, vocês têm ainda? Sim, Otávio, cadê o Otávio? Está representando vocês em casa? Cadê o sub-representante? Primeiro era eu, o segundo não sei quem é. E terceiro? Terceiro, para por aí. Terceiro, para por aí. Pessoal, tenham 2 representantes, tá? Não deixem só o Otávio ser o representante justamente por causa disso. Às vezes ele não pode vir, então uma outra pessoa realmente tem que assumir aí, tá? Verifiquem certinho, deixem aí claro para a classe, inclusive, correto? Bom, o meio oficial, pessoal, de publicação de material é pela intranet de vocês mesmos. Caso tenha algum problema, já não está tendo mais problemas sérios por longo tempo na intranet, mas caso tenha, eu disponibilizo uma pasta no Dropbox para vocês poderem baixar, tá? Lembrando, pessoal, eu agora, sou eu que faço isso, tá? Disponibilizo os meus materiais para vocês. Outros professores, necessariamente, não precisam fazer isso. Cada professor tem o seu jeito de dar aula, cada professor tem o seu jeito de trabalhar. Correto? Então, eu costumo pegar e fazer o quê? Disponibilizar lá os PDFs para vocês pegarem e acompanhando. Tá? O que mais? Meu contato vocês já sabem, né? rodrigo.k@anchieta.br. Não mudou, é o meio institucional. A apresentação do professor. Vocês já me conhecem? Todos me conhecem? Todos, né? Beleza. Você não me conhece, né? Prazer, meu nome é Rodrigo Saito, tá? Sou professor da instituição desde 2008. Essa disciplina de banco de dados está desde 2009 comigo já. Então faz um pouquinho de tempo que eu já leciono ela. Basicamente é só. Sou formado em ciência da computação, aqui pela própria instituição, tá? Eles já sabem qual é o nosso estilo de prova. Geralmente, o nosso estilo de provas, eles são o quê? Perguntas alternativas. Só que ela não é uma pergunta alternativa fácil, que
Vem aqui, vai lá, escolhe uma letra, eu vou passar. Não dá para ser isso daí. Tem que estudar realmente, tem que testar o comando, tem que criar dúvida, tem que errar para você pegar e realmente passar. Tá? Não costuma ser fácil as provas, é um nível médio para cima aí. Tá? Justamente por quê? Porque banco de dados é uma coisa que vocês vão ser cobrados a vida inteira. Se vocês forem desenvolvedores, vocês vão ser cobrados. Se vocês forem auditores, vocês vão ser cobrados. Se vocês forem arquiteto de software, vocês vão ser cobrados. Banco de dados está em tudo. Não tem uma área que o banco de dados não esteja. Se eu for gerente de projeto, vocês vão precisar trabalhar com um cara que saiba banco de dados. Ah, eu quero só saber de PHP. PHP não mexe com banco de dados. Você não faz lá as classezinhas de conexão? Mexe. Não tem como, não tem jeito. Tá? Infelizmente, nessa parte, o banco de dados pega bastante. Bom, é isso aí. Pessoal, perguntas, dúvidas? Se tiverem, falem hoje. Hoje é o nosso dia de pegar. Professor, vamos alterar esse conteúdo aqui, porque eu acho que esse cara aqui não é importante. Sequenciadores, packages, não tem nada a ver com a matéria. Vocês têm que falar hoje. Por quê? Depois que eu coloco realmente o plano que ensina no sistema, não tem como eu alterar. Depois de colocado, não se altera mais. Hoje ainda dá. Ah, professor, isso daqui, data types, o que é esse negócio aí? Cursor. O que é cursor dentro de um banco de dados? Cursor é um negócio que fica piscando. É mais ou menos no banco de dados. Serve para algumas coisas. Né? Em linguagem de programação, vocês não têm esse conceito de cursor. Só em banco de dados, realmente. Tá? Cursor seria, o mais próximo que uma linguagem de programação chega é ponteiro. Vocês viram? Vocês já trabalharam com ponteiro? Não, né? Por quê? Porque o .NET encapsula essa parte. E essa que é a droga do .NET. Tá? Você tem que quebrar o .NET Framework para começar a mexer com ponteiro. Quem trabalha com C puro, C++, o cara vai mexer com certeza. Rapidez. Manipulação de memória em um ponteiro é muito mais rápido do que passagem de parâmetros variável. Não. Você utiliza o vetor para trabalhar, inclusive com ponteiros, mas ele tem conceito diferente. Tá? Vetor é vetor mesmo. A gente, inclusive, vai falar sobre vetor dentro do PLSQL. Tá? Registros. Né? O Oracle, como ele é uma linguagem antiga, vamos dizer assim, ele tem muito conceito do C e do C++. É muito provável, se vocês não viram a linguagem C, vocês não tenham visto esse conceito de registro aqui. O registro é como se fosse o quê? Né? Uma tabela dentro do banco, mas ele só é a casca dessa tabela, ele não guarda realmente, efetivamente, o dado. Tá? É um tipo de dado que a gente acaba criando. Tá? Isso daí dá pra gente ver legalzinho. Tá? Depois, exportação de dados. Exportação de dados a gente vai fazer com TXT mesmo, que é o jeito mais simples de todos trocar dados em banco. Tá? Mas dá para trocar em XML. Se a gente estivesse mexendo com Oracle 12, a gente vai pegar o 11, mas com 12 daria já para mexer com JSON. Tá? Com 11 também, se não me engano, eu acho que tem uma release lá que já consegue. Você consegue pegar e exportar dados para JSON. Tá? Oracle 11, tá, pessoal? Que já é um Oracle antiguinho aí. Beleza? Alguém trabalha com Oracle na empresa? Ninguém? Beleza, vocês vão aprender uma nova linguagem, então, PLSQL. Outros servidores, SQL Server. Alguém trabalha? SQL Server. MySQL. Postgres. Eu faço
nada. Né? Só usa para tabela mesmo. Certo, update, delete, select. Beleza. Legal. Tranquilos. A gente vai ver essa parte aqui também. Tá? Do PL mesmo. Nas aulas em si, pessoal, como eu sou mais Microsoft, eu já trabalho com SQL há muito tempo. E atualmente eu trabalho com SQL Server, né? Eu estou tirando minhas certificações de Oracle agora. Eu costumo comparar muito. É inevitável, tá? Você comparar uma linguagem com a outra. É a mesma coisa que já sabe uma linguagem, sei lá, o Java vai estar programando em C#, está aprendendo agora C#. É muito comum você comparar uma linguagem com a outra. Tá? Então, nas aulas mesmo eu já faço alguns comentários entre os dois. Tá? O SQL Server, para essa parte, ele trabalha desse jeito. O Oracle é assim. Tá? O SQL Server é ruim? Não, não é um banco de dados ruim. Tá? Tanto é que para pequenas e médias empresas, o SQL Server é o banco de dados mais usado comercialmente. Tá? É o mais usado de todos? Não, o MySQL ganha. Tá? Mas vê a quantidade de RPs realmente que trabalham com MySQL. Você vai ter lá seus pequenos sites, tá? Que são o quê? Não tão complexos, que utilizam MySQL. Ah, mas só serve para isso o MySQL? Não. Dá para fazer. Hoje, pessoal, o MySQL é de quem? Da Oracle. Vocês acham que a Oracle é tonta de ir lá e deixar o MySQL do jeito que estava? Não. Se você vai lá, se cadastra no site da Oracle, você pode baixar os produtos da Oracle, de graça. Para vocês pegarem, estudar, de graça. Você pode baixar Linux, você pode baixar o Oracle, você pode baixar o Solaris, que é um banco de dados Unix, de graça lá para estudar, dá para fazer isso daí, certo? Eles não se importam muito com essa parte de, tem que ter trava, não. Agora, se vai para um ambiente realmente corporativo, a Oracle, óbvio, ela vai pegar a imagem em cima, porque você está usando comercialmente. No MySQL lá, vai ter duas partes, da comunidade livre e da Oracle. Vê lá quantos produtos tem da comunidade livre e vê quantos produtos que a Oracle tem lá no MySQL turbinado deles. Tá? É de longe, os caras pegaram e investiram o quê? Grana lá dentro. O MySQL é bom? É um banco de dados bom, então vamos pegar e vamos investir. Inventaram milhares de produtos só para MySQL. Óbvio, você quer usar? Você vai ter que pagar. Não tem dessa? Dá para fazer cluster, dá para fazer espelhamento, dá para fazer, muita coisa. Do tanto de produto que o MySQL tem. Então, é ruim o banco? Não, não é ruim. Certo? Só que os RPs, né, geralmente não homologam para MySQL. Né? Ou é Oracle, ou é SQL Server, ou é DB2, geralmente são os bancos de dados aí bem mais, vamos dizer assim, comerciais. Tá? Mas não são bancos de dados, mas o MySQL não é ruim. Tá? Oi? Não, aguentaria sim. O problema é que é a parte comercial realmente. Né? A SAP, por exemplo. Né? A SAP, a empresa em si, ela já é chata. Certo? Você tem que ter hardware específico, tem que ter ambiente separado, tem que ter lá os ambientes de desenvolvimento, homologação, produção, todos separados, então você tem que comprar licença. Quando você vai comprar um banco de dados da SAP, ele não pode ser qualquer banco de dados lá, um SQL Standard, né? Standard o quê? Você tem que usar para o meu sistema Enterprise. Né? O Oracle tem que ser o Enterprise. A SAP ela já vai exigir isso daí. A TOTOS é uma empresa grande também aqui no Brasil. Tá? Tem alguns produtos até para MySQL, mas eles limitam lá, a quantidade limitada a 10 usuários. Para uma empresa, às vezes, de pequeno porte, às vezes serve, mas uma empresa de médio porte, 10 usuários, não dá, né? Então, é mais comercial essa parte. Tá? E tem mais. Quando uma empresa de RP, né, faz o seu software, ela vai começar a limitar também a quantidade de banco de dados que ela tem que suportar. Porque, basicamente, o software ele tem que trabalhar com linguagens diferentes dos bancos de dados.
Né? Imaginem vocês fazendo um sistema para trabalhar com 10 bancos de dados. É fácil fazer com um banco de dados? Já com um vai dar dor de cabeça. Imagine com 3, 4, 5. Tá? É isso que as empresas de RP fazem. Deixam um pouco mais flexível você escolher qual é a base de dados que vocês vão estar utilizando. Ah, mas eles não abrem também um leque tão grande. Então eles sabem que a Microsoft, né, é um banco, o SQL Server da Microsoft é um banco de dados robusto. Bom, então eles vão lá e homologam. Aí eles sabem que o Oracle é excelente, então eles vão lá e homologam. DB2 da IBM é bom, vai lá e homologa. Agora, um SQL, ó, roda, eles falam desse jeito. O Postgres, até o Postgres, que eu considero muito bom, tá? As empresas de RP não consideram ele homologado lá para tantos mil usuários. Não, homologam lá para uma quantidade pequena. Tá? Então é mais comercialmente daí. Não quer dizer que seja ruim ou não. Tá? Mais QL. Uhum. Tinha 5 usuários, né? Agora tem 10 usuários. Então, só que aí não é culpa do banco de dados só. Tá? Geralmente, você tem que ver a sua aplicação, de como ela está sendo feita. Isso daí é uma coisa que influencia bastante na performance do sistema. Tá? Você saber escrever códigos bem feitos na sua aplicação para o banco de dados. Tá? Então, isso daí, às vezes, não adianta ser um Oracle, não vai resolver o seu problema. Tá? Geralmente. Antes de começar realmente a trabalhar com SQL Server, eu trabalhava com outro cara que chamava Postgres. Postgres não, Firebird. Certo? O Firebird é um banco de dados que, se não me engano, tem uns 30 megas de instalação. 30 megas. É um banco de dados bom? Você não dá nada para ele, é um banco de dados extremamente simples. Tá? Até para fazer procedure, coisa que é comum hoje no SQL Server, no Oracle, você sofria um pouco. Por quê? Porque tinha uma linguagem lá meio diferenciada que ele tinha que ter. Tá? Hoje já atualizou, já está mais legal, mas antes era simplesmente update, insert, delete e select. Tá? Aguentava, na minha época, que o banco de dados estava ativo, a base de dados tinha 600 megas. Tá? Não era um banco de dados pequeno, que aguentava. Tá? Tinha lá seus 30 usuários, não era muito grande, mas estava lá trabalhando. Por quê? Porque a aplicação foi bem feita. Aí depois, obviamente, né, se você quer mais recursos do banco, aí você tem que tocar, não tem muito jeito. Tudo bem? Então, para aprender realmente banco, pessoal, qualquer um serve, vai do gosto aí, igual a linguagem de programação. É óbvio, o Oracle eu gosto dele, por quê? Porque ele te dá muita facilidade de programação, de desenvolvimento. Eu, pelo menos, acho isso daí. O SQL Server também é a mesma coisa. Tá? Hoje eu programo bem mais em Transact SQL do SQL Server do que em Oracle. Oracle eu estou começando a estudar agora, estou começando a aprender agora. Tá? Eu acho muito legal. Os dois bancos de dados. Com certeza. Tudo bem aí? Beleza? Pois bem, então temos aqui a apresentação do nosso plano de ensino. Tá? E a partir de agora a gente começa realmente o quê? Com as atividades, com as matérias. Antes disso, bom, isso daqui é mais ou menos para vocês terem ideia, tá, de como o mercado está. Não está tão atualizado, por quê? Porque eu peguei o ano passado. Deve ter subido um pouquinho para mais ou para menos. Não está. Deixa eu pôr lá, inclusive. Aí vocês começam a fazer download dali. Eu acho que vai ficar mais fácil. Arquivo salvar como. Fazer o quê? Pegar um PDF daqui, dar um salvar. Deixa eu pôr já na intranet, então. Intranet.
Mais aqui, instruções básicas. PDF. Expressões aritméticas. Estranho. Pessoal, vou dar uma olhada. Ó, ele não está deixando eu escolher o arquivo para passar para vocês. Ó. Esse daqui ele deixou. Esse daqui não. Dados digitados contêm caracteres inválidos. Ah, eu acho que é isso daqui, ó. Instruções. 5. A intranet ele não aceita alguns comandos, algumas palavras. Select, por exemplo. Beleza, pessoal. Tá lá na intranet de vocês, tá, ó, os arquivos. Abram essa parte, por favor, ó, oportunidades, tá? Mas para vocês terem uma ideia de quando a gente trabalha com banco de dados, tal, né? Beleza? Ó, nessa parte aqui, ó, analista de banco de dados SQL. Atuar na área de negócio do cliente financeiro com foco no tratamento de banco de dados e processo de ETL. ETL é extração de dados, tá? Extração e carregamento de dados. Geração, provavelmente deve ser de relatórios e tal. O que eles colocam aqui? Bom, se um cara tem esse conhecimento aqui em banco, mas sabe atuar na área financeira, sabe fazer o que ETL, carregar dados, descarregar dados, transformar dados, mais ou menos, então o salário dele está em torno de 5 a 6. É um salário alto? Para a região de Jundiaí para a região de São Paulo não.
Tá? Por quê? Porque São Paulo realmente trata maiores os salários em TI. A oportunidade realmente está em São Paulo. Isso a gente não tem o que discutir. Qual que é o problema de São Paulo? Locomoção, custo de vida, certo? O tempo que você perde para sair de um lugar para outro. Então, você vai doar uma parte da sua vida lá todos os dias só para se locomover. Vai, não tem o que fazer. São Paulo é um inferno que a gente já conhece, correto? Mas em compensação, ganha-se um pouco mais. Aí é balancear na vida de vocês o que é mais importante, ou dinheiro ou tempo, né? Uma coisa que eu, pelo menos, isso é particular, tá? O dinheiro você consegue recuperar em alguma parte do seu tempo. Então, se você está lá precisando de dinheiro, tudo bem, né? Você passa um pouco de aperto, tudo tal, faz hora extra, enfim, pega algum bico para fazer outra coisa. Você consegue, você dá um jeito em dinheiro. Tempo, tá? Depois que o tempo passou, vocês conseguem recuperar? Já era. Tempo, pessoal, é uma das coisas mais preciosas que a gente tem, tá? Para mim, a minha visão, o tempo vale bem mais do que o dinheiro. Tá? Hoje, antes, quando eu era mais novo, não foi assim. Tá? O dinheiro realmente, em uma parte da minha vida, o dinheiro chamou mais. Isso eu tenho certeza. E provavelmente, que vocês estão começando, vai chegar uma parte na vida de vocês também que vai chamar, não tem jeito. Depois, você vai lá e começa a equilibrar as coisas. Tá? É normal isso. Tá? Enfim, para banco de dados, eles estão o quê? Mais ou menos dando esse salário. Se a gente partir para a área de programação, quanto seria um salário lá de um programador pleno, vamos dizer assim? Em .NET, vamos falar, vai, nem Java, .NET. 2,5, certo? Em empresas, é comum a gente ver lá, procura-se 10 DBAs. É mais difícil, né? É mais comum você ver lá, procura-se 10 programadores, 10 desenvolvedores, não é isso? Geralmente, uma empresa ele tem um cara só para cuidar do banco. E o resto são o quê? Analistas, desenvolvedores. Né? Geralmente as empresas pequenas e médias, né? Empresas grandes aí já começam a ter mais, obviamente. Tá? Só que não é tão comum só ter DBA dentro de uma empresa igual programador, desenvolvedor. Tá? Por isso que o salário do cara é um pouquinho mais alto. Tá? Não é tão grande, mas é um pouquinho. Por quê? Porque ele tem mais responsabilidade nessa parte dos dados. Tá? Ó, analisa desenvolvedor PLSQL. PLSQL é a linguagem que a Oracle utiliza. Oh, caramba, não consigo mais. Consigo andar com o cursor. Isso tudo bem. Tá aqui, ó. Analista desenvolvedor PLSQL. Vou fazer assim. Ah, minha bateria acabou, é por isso. Então, F5. F1 e aqui, ó. Ele está dando descrição. Atuará em fábrica de software com desenvolvimento PLSQL, UML, levantamento de requisitos, qualificação desejável, experiência com tanto. Isso daqui é para Valinhos. Valinhos já é mais interior, está mais para o lado de Campinas, então paga menos que São Paulo. Está em torno entre 4 e 5. Tá? É essa parte do que? A linguagem que a gente vai aprender. Só que só PLSQL adianta? Não. Aqui o cara ele pede o que também? Ó, o ML. Vocês já começaram a ver o ML em engenharia de software? Então, essa que é a desgraça. Nunca você vai ter um conhecimento isolado. Ah, somente o ML, beleza, estou bem. Somente PLSQL, estou bem. Não. As empresas elas sempre vão exigir o quê? Conhecimento misto de vocês. Tá? Isso é uma coisa que não tem jeito. Tá, ó. Database Senior. Senior, pessoal, é um cara que já sabe bastante. Certo? Já passou por muita coisa em SQL Server. Lá para Belo Horizonte, de 6 a 7. Aí o cara tem o quê? Refeição, combustível, lá. Aqui, database sênior em São Paulo, está em torno de 8, 9,
Dependendo da criticidade, 10, 12, tá? É o database sênior. Geralmente, Oracle, os caras ganham isso. Tá? Ganham já mais, né? Ó, Distrito Federal. Distrito Federal é um lugar que também paga bem. Tá? Eu não sei se é por causa que os caras têm muito projeto, por estar realmente perto mais do Planalto e tal, né? Ou realmente tem demanda o suficiente. Mas, ó, database, DBA Sênior, de 9 a 10 mil reais. Então, ganha-se mais também. Tá? Isso daí são algumas das oportunidades. Eu não vou mostrar todas aqui, não. Mas aqui, ó, DBA Júnior. Tá? O que é o DBA Júnior? É o cara que se formou, tá lá estudando banco de dados, tem lá uma ou duas provas lá do SQL. Para Júnior, em Curitiba, tá em torno do quê? Pelo menos é o que tá aqui, tá? De 3 a 4 mil. Para quem está começando de 3 a 4, é um salário ruim? Para quem está começando, é excelente. Certo? Isso na área de banco de dados. Na área de programação, geralmente é um pouco menos. Tá? Então, tem variação de salário. Realmente tem. Isso a gente não tem dúvida nenhuma. Tá? Aqui eu coloquei, ó, um programador pleno. Ele não fala se é pleno, mas ele fala que é um programador .NET, ó, de 4 a 5 mil reais. O que o cara precisa saber? Ele precisa saber .NET C#, ele precisa saber jQuery, ele precisa saber CSS, ele precisa saber JavaScript, ele precisa saber Bootstrap de banco de dados, ele precisa saber estruturação e criação, provavelmente deve ser de componentes aqui. Olha a quantidade de coisa que o cara tem que saber para ganhar de 4 a 5 mil reais quando você trabalha com programação. Vocês sabem tudo isso? É difícil. É difícil. Tá? Eu não sei tudo isso, é óbvio, não sou nem da área de programação, mas eu não saberia se fosse tudo isso. Saber CSS, tem coisa pra caramba em CSS. JavaScript, cara, é uma linguagem JavaScript. Tá? Para você aprender JavaScript bem, vai anos. Tá? Para você ganhar 4 a 5. Então, o programador nessa parte ele é um pouco sacrificado, sim. O cara tem que saber muito, ganhando mais ou menos. Tá? Desenvolvedor Java. Java já teve uma época, ó, que ele era muito requisitado. Hoje já está menos. Por quê? Porque Java ele já está mais amadurecido, tem mais pessoas que trabalham com Java. Tá? O salário em São Paulo é de 5 a 6. Aqui ele não fala ser pleno, sênior, que também é relativo para cada empresa aí, né? Mas o cara tem que saber o quê? Spring, JPA, tem que saber a parte de segurança, tá? Tem que saber a parte de MVC, Vaadin, Hibernate, ó, tudo isso daqui é tecnologia o quê? Java. Tá? E cada uma dessas partezinhas é um universo imenso. Tá? Como é que você sabe tudo isso? Em pouco tempo é impossível você aprender tudo. Não dá, não tem jeito. Tá? Enfim, daí é mais ou menos para vocês compararem. Ó, programador VBzão, VBNet. VBNet não, VBzão mesmo. Ó. De 6 a 7 mil. Alguém chegou a ver VB? Aliás, VBA, esse daqui. Vocês chegaram a ver VBA? O programador VBA é um programador que ele vai mexer basicamente com a linguagem do Office. Você faz a integração do Word, do Excel, do PowerPoint, do Outlook, enfim, isso daí tudo é VBA. Não tem quase programador VBA, não existe quase, por isso que o salário do cara é alto. Tá? É a mesma coisa que a gente falar o quê? O programador COBOL hoje. Vocês já chegaram a ver COBOL? Não, né? Quanto ganha um programador COBOL? O cara começa ganhando 5 pau. Por quê? Porque ninguém quer programar em COBOL. Mas vocês sabem quais as empresas que mais utilizam? Bancos, financeiras. Que são as que mais ganham dinheiro. Ganham trilhões de reais.
tem o quê? COBOL por baixo. Por incrível que pareça, pessoal. Então, dá para fazer o que também? Ir para o caminho inverso, né? Ser raro naquela parte lá, você tendo pouca concorrência, o seu valor, vamos dizer assim, como profissional, é maior também. Tá? Beleza? Isso daqui é mais para vocês terem uma ideia. Quer dizer que então o banco de dados é melhor? Não. Vocês não podem escolher por isso. Tá? Vocês têm que escolher a área que vocês gostam. Eu gosto de programação. Então se dedica à programação. Eu gosto de desenvolvimento .NET. Vai lá, detona .NET. Estuda, porque não é fácil. Tá? Aprender o framework da Microsoft não é uma coisa pequena. Você vai começar a ficar legal daqui a um ano e meio, 2, estudando todo dia. Você começa a ficar bom, certo? Tendo bastante problema com os 4 anos, 5. Lá para o seu 6º ano, você começa a ficar sênior, né? Opa, já passei muito por .NET, escrevi bastante código, já peguei bastante erro. Tá? Então, é a longo prazo realmente o que a gente tem para estudar, pessoal. Quem gosta da área de redes, eu adorava redes quando eu comecei a estudar. Eu amava redes, certo? E não tinha internet tão fácil como a gente tinha antes, eu tinha que ir lá e me virar. Mas aprendi muito. Linux. Putz, eu adoro Linux. Adoro. Certo? É um mundo que eu não vivo mais, mas eu cheguei a estudar muito Linux. Correto? Só que a minha área realmente é banco de dados. Eu gosto mais disso daí. Tá? É todos que vão gostar? Não, não é. Certo? Assim como tem gente que gosta de programar em web, desenvolver web. Tá? Eu não suporto já. Tá? .NET para essa parte de web, JavaScript, CSS, HTML5, Flash, não dá, para mim eu não sirvo para isso. Tá? Tem gente que ama isso, beleza, vai lá, detona, estuda realmente. Tá? O nosso curso, em geral de computação, ele tem essa vantagem da grande flexibilidade. Apesar de vocês estarem atuando na área de mais de sistema, nada impede vocês atuarem na área de rede, projeto. Você vai lá, simplesmente estuda, aprendeu, tem um pouco de experiência, começa a trabalhar, já era. Você pode atuar nessa área a vida inteira, se você gostar. Tá? Então, o que vocês forem escolher, pessoal, escolham porque vocês gostam. Não vão muito para essa parte de dinheiro, não. Porque não adianta, não adianta. Tá? A área de redes hoje é uma área que dá muito dinheiro. Mas dá muito, principalmente para uma empresa grande. Né? Entrar na área, por exemplo, da Amazon, na área de infraestrutura, da VMware, por exemplo, né? Trabalhar lá na VMware mesmo, né? Na Google, ó, quanto não se tem de conhecimento em cima disso daí. Só que o cara realmente tem que amar aquilo lá. Né? Quem gosta da área de redes provavelmente vai fazer o quê? Os cursos lá da Microsoft, os cursos da Cisco, né? Os cursos de Linux, né? Unix, para justamente saber mexer no sistema operacional. São áreas complexas também. Né? Migração, por exemplo, de rede IP, de IPv4 para IPv6. Como é que você faz? Tá? Hoje, basicamente, com o IPv6, para cada dispositivo que a gente tem, né, na informática, a gente tem o quê? Um número IP lá que pode ser atribuído, você pode monitorar aquilo lá. Televisão. Tá? As televisões de hoje, vem lá a parte do quê? De um cabo de rede e vem lá o quê? Uma rede Wi-Fi nele. A televisão em si está mais parecida hoje com um computador do que a própria TV quando foi criada. Por quê? Porque a informática influenciou muito isso daí. Depende do quê? De redes. Só que não é só de redes. Existe o quê? Alguma coisa para controlar aquilo lá. Vocês têm Smart TV na casa de vocês? Ou Chromecast? Vocês acham que é feito com o que aquele programa lá? Roda o quê? Quando você entra lá no menuzinho para entrar no Netflix, tem aquilo lá um programa, né? Em que linguagem que é aquele negócio? É Java.
os carros do Google, né, que são autônomos, que não precisa mais de pessoa dirigir, tem algum programa para controlar aquilo lá. Aliás, não precisa nem ser o carro do Google. O carro aí que você compra na GM, na General Motors, aí, da Fiat, meu, ABS. ABS é um programa que controla aquilo lá. Certo? Painel eletrônico, temperatura, meu, é tudo um programa que tem que ir lá e comandar aquilo. É Java, geralmente é Java. Então, quem gosta de programar essa parte automotiva, né, é legal aprender Java. Por quê? Porque é uma linguagem que está muito presente no dispositivo. Telefone celular. Pô, geralmente, hoje você tem o quê? O Android, que é muito forte, e o iOS, né, da Apple. Você tem que escolher um dos dois lá para começar. Correto? Então, o que vocês forem escolher, pessoal, escolham, estudem bastante. Tá? Banco de dados, nem todos gostam, eu tenho certeza disso daí. Mas é uma parte que vocês vão precisar. Sendo programador front-end ou back-end, qualquer programador, vocês vão precisar. Ah, mas eu quero ser gerente de projetos. Beleza, você pode ser gerente de projeto, não tem problema nenhum. Só que você tem que saber, certo, o que o seu funcionário está fazendo. Para saber, no mínimo, você tem que ter estudado, senão não tem jeito. Tá? Se você é gerente de projetos ou gerente de TI de uma empresa, tá? Você é o principal responsável por aquilo. Se você não sabe como o seu funcionário está fazendo backup do seu banco, não é ele que está errado, é você, como gerente, que está errado. Você tem que ir lá e falar, olha, pega esse backup aqui, ó, dessa data, restaura aqui nessa máquina para mim, eu quero ver se esse negócio está funcionando. Se o cara gaguejar e não saber isso daí, você pode pegar e mandar o cara embora. Meu, ele está lá para fazer isso. Mas, se você deixar do jeito que está e falar, não, a responsabilidade é dele, você, como gerente, é o principal responsável. Você vai ser provavelmente mandado embora junto, se acontecer alguma coisa. Então, tomem cuidado com isso. Então, tem que saber um pouco sim. Tá? Precisa saber com detalhes quando você é gerente? Não. Mas precisa saber o mínimo necessário também para ninguém te passar a perna. Tá? Então, tomem bastante cuidado com isso daí. Beleza? Legal, legal. Vamos continuar então. Bom, pessoal, temos aqui as instruções básicas, né, ó, que é essa apostila aqui, ó. Isso daqui, na verdade, começa sendo uma revisão, né, pra gente. Estou conseguindo abrir. Manager. Deixar aqui. Beleza. Pessoal, abram a máquina virtual de vocês, o Oracle VirtualBox. Eu vi que eles atualizaram o Oracle VirtualBox, mas não atualizaram a VM, né? Nada, né? Não tá esse carinha aqui mais, né? Ó. Olha que beleza, hein? Pois bem, vamos copiar aqui no pendrive, vocês vão copiar essa máquina aí, vamos deixar importando então. Programas. É o mesmo do semestre passado. Vocês têm? Deixa eu ver se está em algum dos meus pendrives, que eu não sei também. Esse daqui, os SQLs, pode deletar. SQL pode deletar.
Deixa eu ver se tem algum pendrive aqui que tenha. Beleza, hein? Você achou aí? Cara, eu vou querer. Deixa eu ver se eu tenho mais nada aqui. Se eu tenho mais pendrive.
Professor, você está acessando livros, né? Você está acessando livros. O arquivo do Álvaro. Você está acessando Vou passar o pendrive para você. Então, se eu tamanho fazendo favor dessa pasta aí, eu acho que é pequena, esse cara está segurando 60. Se ele for maior, geralmente eles imitam esse tamanho da rede aqui. Não. Eu estou achando que está limitado, mas vamos ver, vamos tentar. Se estiver na rede, melhor. Vocês têm que o drive mapeado aí? Não, eu mapeado. Qual é o seu? Esse é o seu. Eu estou. Vou tirar aqui. Aí, ó. O IP é 018 final, comecei. O meu PC é só fazer o teste. Não, não IP, o nome do computador. O nome do computador? Isso, entrei lá na rede para ver se o nosso mapeado. E aí eu acho que o maior problema era ele já não deixar de cara ou se tivesse. Pessoal, aqui ó, tem o nome de máquina. W018 no final. Vocês podem copiar, copiem o arquivo .ova para a máquina de vocês e depois de lá fazem a importação, por favor, do VirtualBox. Oi? Está dentro de uma pasta pública, quer ver? Network. Qual que é a máquina aqui? Tem senha? Final W018. Tá com senha? W100. Aqui ele conseguiu entrar sem senha. Ele está na pasta pública. Tá com senha. Aí eu não tenho o pendrive, então nem sempre todos compraram. Ele deve pertencer a outro grupo, algo assim. Deixa eu copiar então o pendrive. Vou dar o pendrive.
Mesmo fácil aqui. Aí é que não tem limite. O tempo vai ter que soltar e logo você. Chama um cara do tempo lá para você. Tem certeza que é 0,18? É 18 lá, vai na final 0,18. Já jogou daí, não é nada. Palhaçada, velho. Qualquer coisa. Esse é o tempo, a imagem